Prontinho, estamos ao vivo aqui começando a nossa live de hoje. Nosso bate-papo no mês de março, 16 de março, e mais um mês celebrando o Dia do Teatro e do Circo, né? Março é um mês que celebra o Dia do Teatro e o Circo e a gente tem hoje uma convidada super especial que transita muito bem entre essas duas linguagens. Eu vou primeiro me apresentar para vocês, né? Eu sou Diana Ramos, sou professora de interpretação teatral do SESC aqui em Salvador e tenho o prazer esse mês de mediar todos esses bate-papos com essas mulheres incríveis desse projeto Virtualidades que o SESC convidou, mulheres nas artes cênicas, para que a gente possa conversar então um pouco mais. Esse projeto Virtualidades é parte da programação do SESC nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que é importante que a gente faça essas medidas, né, de contenção do avanço do Covid. Então, tá em casa, a gente tem uma programação de qualidade, a gente tem uma programação de teatro, de dança, de música, né? Então, aqui no Sesc, aqui na página do Instagram do Sesc Bahia, vocês podem assistir toda terça-feira, às 16 horas, esse bate-papo e todos os meses com convidados e convidadas especiais. E no YouTube do Sesc Bahia Oficial, vocês podem acompanhar então a programação de shows musicais e espetáculos teatrais. Aproveitando para dar então a programação dessa semana, que é nesta quinta-feira, dia 18/3, às 19 horas, no YouTube Sesc Bahia Oficial, tem a estreia do espetáculo circense Esfera, da artista belga Pauline Zoé. Aproveitando também que a gente está dando essa olhada no que está acontecendo de programação de teatro e circo aqui na cidade. Então aproveitem, sigam a página do Instagram do Sesc BA e o YouTube do Sesc Bahia, né? Nesse momento de pandemia, muitos artistas ficaram desassistidos, né? Não puderam colocar em cartaz as suas obras, não puderam sobreviver então da sua arte. Então, muitas vezes, o que a gente consegue fazer para impulsionar, para ajudar, para incentivar esses artistas é indo lá na página deles, é curtindo, acompanhando a programação, curtindo as suas ações, incentivando lá no YouTube, né? Clicando lá, se inscrevendo no canal. Então, façam isso, porque isso ajuda a dar visibilidade aos trabalhos que a gente está produzindo, né? Que os artistas estão produzindo. É o mínimo, não custa nada, né? A gente ir lá e dar uma força a esses artistas e essas artistas. Então, nesse mês que celebra então o teatro e o circo, eu vou convidar essa artista, palhaça, atriz, professora, mãe, cientista, essa mulher maravilhosa que é uma grande amiga também, Laili Flores. Vou convidar ela aqui através da página do Nariz de Cogumelo. Deixa eu só procurar aqui. Ah, a Janari já tá por aqui. Eu vou desativar os comentários. Então, quem tiver algum comentário, alguma pergunta para a Laili, para o Nariz, para a gente, vocês podem anotar aí perguntas, que no finalzinho, os 20 minutos finais da nossa live, eu vou abrir então os comentários para que a gente possa, para que vocês possam perguntar coisas para a Laili, né? Para que vocês possam também interagir nesse bate-papo com a gente. Oi, E aí, Laili? Di! Adorei o cientista. Claro, a gente está fazendo ciência, arte é ciência, cultura é ciência, tudo a gente tem. É nisso que a gente acredita, não tem jeito, né? Então, Com você é uma mulher certeza. artista. Sim. E Tudo bem com aí, você? tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em estar aqui falando sobre esse tema, né? Que eu nem gosto de falar. Imagina. Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição, vou fazer rapidinho e depois eu vou pedir que você faça também, porque as pessoas que não podem ver a gente, né, vão ter uma referência da imagem que a gente está passando aqui. E para as pessoas que estão ouvindo a live também, né, podem ter um pouco essa ideia do que de quem somos, né? Então, eu sou uma mulher de pele clara e tô com um lenço verde na cabeça, no cabelo. Meus cabelos são cacheados. É,
Tô com uma blusa branca, um colazinho aqui com uma meia-lua e uma pedra verde. Atrás de mim tem uma parede branca, tem um quadro ali que dá para ver um pouco de cubos coloridos e uma espada de São Jorge, uma planta espada de São Jorge aqui atrás, para dar uma protegida nessa terça-feira desse dia que a gente está vivendo neste momento. E você, Laís? Eu sou uma mulher de pele clara também, eu sou branca, tenho um cabelo liso castanho escuro, quase preto, aqui tá parecendo até que é preto, alguns fios brancos. Tudo bem. Tô de fone de ouvido branco, atrás de mim tem uma parede branca com manchas azuis pintadas, um quadro vermelho e algumas ilustrações de mulheres. Tem duas mulheres grávidas, tem uma mulher parindo e tem um casal. Porque além de cientista, você é doula, né, Pois Laís? é, Que orgulho, que orgulho. Eu vou te apresentar agora um pouco mais seriamente, tá? Então, dizer que sim, você é senhora. palhaça. Eu vou te apresentar bem sério. Você é palhaça, professora de teatro, mestre em artes cênicas, mestra em artes cênicas, doutora em educação pela UFBA. Participou de muitos workshops aí pelo Brasil, Suíça, Argentina, Espanha, né? Workshops de palhaçaria. É especializada na articulação entre artes cênicas e educação especial ou saúde mental, com projetos de formação nessa área. Além de palhaça, cientista, essa mulher maravilhosa é integrante do Jardim de Cogumelo, que é um grupo de palhaçaria feminina que temos aqui em Salvador, e é composto por 4 palhaças e 2 músicos palhaços também, né? Meio Isso. palhaço, meio. Na prática acabam sendo, né? Foi uma formação assim empírica, digamos assim. Ai, que massa. Laili, então me conta um pouquinho como foi a formação do Nariz de Cogumelo, né? Ele surgiu em 2006 Isso. como artista de rua, palhaços, números circenses. Como foi? Por que palhaçaria, né? Por que vocês escolheram a palhaçaria para montar um grupo? E se desde sempre foi um grupo formado por mulheres e teve essa divisão assim entre mulheres e músicos palhaços, né? Teve Como foi isso? mudanças assim na formação do grupo. Em 2006 éramos 10 jovens na época. Éramos 10 jovens de diferentes áreas. Tinha gente de teatro, de dança, de comunicação, de direito, que se encantaram pela palhaçaria. Então, a maioria de nós estávamos descobrindo a palhaçaria desde 2004. Eu, inclusive, eu faço muita questão de dizer que eu descobri a palhaçaria por causa de Diana, que está aqui comigo. Porque a Diana me fez um convite. Eu estava no primeiro semestre da faculdade de licenciatura em teatro, a gente era colega. E Diana me fez convite, tô com um espetáculo, Joguete, da Cia Bufa de Teatro, essa companhia maravilhosa que eu vejo sempre que eu tenho oportunidade. E vai lá ver. Aí eu fui e me apaixonei por uma outra possibilidade de palhaçaria que eu não conhecia ainda, que ainda não era uma referência para mim. E aí, a partir desse espetáculo, eu fui buscar curso, oficina e tal, assim como essas outras pessoas do Nariz de Cogumelo. E em 2006 a gente se juntou para fazer uma apresentação de rua em Diogo, na Estrada do Coco. Estrada do Coco não, Litoral Norte da Bahia. Assim, uma apresentação de rua sem pretensão nenhuma. A ideia era a gente brincar, catar uns números assim, meio que improvisar e brincar. Então a rua, ela entrou na história do nariz junto com o nascimento do nariz. Mas a gente ainda não entendia que era que seria a nossa grande paixão, né? Depois dessa apresentação, a gente decidiu se juntar mesmo em coletivo para pesquisar palhaçaria e possibilidades, enfim, nas artes cênicas. E ficamos enveredando mais pela área teatral, pela área do teatro. E aí, entre 2006, quando a gente surgiu, e 2008, o grupo mudou bastante de formação. Várias pessoas saíram e entraram os 2 músicos em 2008, que foi o ano também que a gente começou a descobrir a rua de verdade. Por iniciativa de Viviane, que é uma das integrantes, ela falou assim, olha, falaram para Alexandre, acho que foi Alexandre Casale, que foi um dos nossos mestres, falou pra gente que a rua seria uma grande escola.
para palhaçaria, porque na rua é um espaço que a gente tem o imprevisível, né? A gente não tem, a gente pode ensaiar, pode se preparar, pode treinar. Chega lá na rua, a gente dá de cara com o público, a gente não sabe o que exatamente vai acontecer. E a palhaçaria é sobre isso também, né? É sobre lidar com o imprevisível, com o agora, com estar presente assim, né? E estar aberto ao que acontece. Então vamos para a rua para aprender. A nossa ideia inicial era essa: vamos para a rua para aprender, para treinar. E aí, nesses treinos abertos, nesses ensaios abertos em praça pública, na Praça do Campo Grande, que é uma praça importante aqui do centro de Salvador, a gente viu que era uma maravilha, assim. Esse imprevisível, essa emoção do agora, do chover em cima da hora, a gente viu que isso, nossa, enchia a gente, assim, sabe? Enchia o nosso coração, a gente acreditava muito naquele lugar. E aí, em 2008, a gente começou a ir pra rua, não paramos mais, quer dizer, paramos agora na pandemia. Entraram os dois músicos também que fizeram uma diferença enorme no trabalho do grupo, porque com a entrada de Diogo e Pedro, que são os dois músicos da gente, a gente descobriu que o que a gente queria isso, assim, a gente queria uma trilha sonora original, criada por eles e executada sempre. Então, todos os nossos projetos e espetáculos têm trilha sonora original, composta pelos dois e executada ao vivo. E isso é muito importante, faz muita diferença pra gente. Quando, porventura, tem algum trabalho que a gente não consegue ter os dois, é uma dor no coração. E assim, se a gente pode, a gente contrata a gente de fora, porque é importante pra gente a música ao vivo. Então, aí em 2008 a gente ficou nessa, éramos 5 palhaças, né? Tinha Lucas, que era o palhaço homem, Luísa Boca, Larissa Werba, Viviane e eu, e Diogo e Pedro de músicos. E aí a gente começou com criação de espetáculo, começou fazendo uma releitura de números clássicos de palhaçaria, da dramaturgia palhacesca, digamos assim, brasileira, principalmente. Partimos de uma releitura desses números, começamos a criar alguns números novos. Surgiu o primeiro espetáculo da gente em 2009, que é das palhaças que eles gostam mais, que tem direção original de Alexandre Casale, que não tem Lucas no elenco original. E surgiu da necessidade, a gente ia fazer uma apresentação no MAN, no Museu de Arte Moderna daqui, e Lucas não ia poder participar. Então, aí foi a nossa primeira experiência com palhaçaria feminina, foi com esse espetáculo, pelo acaso. Perdeu o lugar, né? Exatamente. Exatamente. Acabou que depois a gente fez uns projetos, ele entrou no espetáculo, meio assim como escada da gente, costurando ali os números. Mas ele acabou saindo do grupo entre 2014 e 2015. E aí, com a saída de Lucas, a gente parou e entendeu que realmente a gente quer falar e quer fazer e quer estudar sobre palhaçaria feminina. E aí foi só em 2000... do matriarcado. Exatamente. Foi só aí que a gente descobriu isso, né? Que a gente se descobriu isso. E aí, nesses anos todos, a gente foi se empoderando enquanto palhaças mesmo, não só enquanto mulheres artistas. Mas o nosso processo de descobrimento do feminismo, do empoderamento feminino e tal, também veio com o empoderamento da mulher palhaça, né? Porque no começo a gente ainda era tipo um palhaço, só que uma mulher fazendo. Ainda era uma questão, mesmo assim, até porque nossas primeiras referências foram todas homens, né? Sim. E é interessante isso, né? A gente está falando sobre questões de gênero na palhaçaria, né? E como a gente escolhe, em algum momento, partir para a palhaçaria feminina, né? Porque certamente já aconteceu com você muitas vezes, assim como já aconteceu comigo e acontecem com muitas mulheres palhaças, que é quando uma criança vê a gente na rua, fala, olha o palhaço, né? Fala, oi, palhaço. Assim, aí você fala, eu não sou palhaço. Ela fala, você é palhaço. Eu não sou palhaço, eu sou palhaça. Palhaça. Né? E aí, eu sou palhaça, né? Porque até então entra tudo no mesmo gênero, né? Isso. Independente de você estar caracterizada com uma roupa feminina, né? Que demonstre que é uma palhaça, mas ainda assim as pessoas te veem e falam, olha o palhaço. Então, isso é muito importante, né? Esse momento em que a gente toma consciência de que defender esse lugar, que não é exatamente híbrido, né? Porque eu acho que isso também fez parte de um
de uma consciência que o próprio feminismo e a contemporaneidade trouxe pra gente, né? Até então a gente falava um pouco que assim, palhaço não tem gênero, Uhum. né? É um ser, não tem gênero, não é menino nem menina, não é feminino nem masculino, né? Mas ao Isso. mesmo tempo, ele não tirou, ele não deixou a gente sem gênero, o que poderia ser muito interessante, inclusive, não ter uma nomenclatura a respeito disso, né? No entanto, a gente não teve gênero, mas era o gênero masculino que nos representava. Exatamente. Aí é que é a questão desse discurso, né, de que palhaça não tem gênero, porque as pessoas que falavam pra gente que palhaça não tem gênero, que palhaça é tipo um anjo, não tem gênero, não tem sexo, não tem sexualidade, eram todos homens. E a referência, as construções dos números clássicos, a dramaturgia, né, que a gente tinha acesso, era toda feita por homens, criada por homens, executada por homens. E com um referencial claramente masculino. Então tinha gênero, sim. Não tinha, era pra gente. A gente é que Aham. não podia se assumir, né, enquanto palhaça, mulher. E aí descobrir que isso é possível. E não é que é uma obrigação, porque a gente pode fazer, cada pessoa pode fazer a sua escolha, né? Tem mulheres maravilhosas que têm palhaços de gênero masculino. A primeira mulher palhaça que a gente tem registro, né? Que tem até o documentário sobre ela, Minha Avó Era um Palhaço, ela tinha um palhaço homem. Porque provavelmente também as referências perto dela eram de palhaços homens, né? E tem, tipo, Angela de Castro, que é uma senhora referência pra gente, ela tem um palhaço Souza, é um palhaço masculino. Mas isso é uma escolha dela. É diferente de virar pra Angela de Castro e falar, palhaço não tem gênero. E na prática faça um palhaço masculino, né? E tem gente até que brinca, né? Com essa. Eu esqueci a palavra. A androgenia, né? Uma palhaçaria meio andrógena e tal, mas isso é uma escolha sua, né? É uma escolha de como você quer que o palhaço, a palhaça, te represente, né? Que arquétipo você quer colocar de si mesmo. Então, se pra gente, a gente quer se colocar em cena enquanto palhaça mulher, palhaça tem gênero sim, e o gênero é feminino e feminista. Uou! Uhul! Estamos juntas! E estamos juntos também. É Exatamente. interessante porque agora no dia 27 de março, né, celebra então o Dia Nacional do Circo e o Dia Internacional do Teatro, né? E o Dia Nacional do Circo ele se dá por conta do aniversário do Piolim, do palhaço Piolim, Uhum. né? Então, é uma coisa que o dia 27 é em função do aniversário de nascimento, né, do nascimento do palhaço Piolim, e o do circo é, enfim, pela fundação lá do Teatro das Nações, do teatro que aí se tornou o Dia Internacional do Teatro. Mas, mais uma vez, né, assim, não é o dia não tem como da palhaça e do palhaço, né? É o dia do circo. Tudo bem, é mais amplo. Mas se dá em função de uma referência masculina, de um nascimento masculino, né? Até porque as mulheres palhaças, elas são de uma geração muito mais recente, né? Muito mais de décadas para cá. E aí eu queria assim saber agora sobre esse projeto maravilhoso que o Nariz de Cogumelo está fazendo, que é o Papo de Palhaça, que vocês estão fazendo o quê? Podcast sobre memória. Podcast. A gente tá se achando blogueirinha, Diana. E, gente, me conta esse babado, né? Como é esse podcast? Como vocês estão levantando esse material sobre a palhaçaria feminina no Brasil, né? Quem foram essas mulheres que já passaram? Quem vai passar? Adianta pra gente aí essas mulheres aí. Ó, esse projeto, assim, modéstia à parte, ele é maravilhoso mesmo. Eu tô apaixonada por ele. Quando a gente criou o projeto, a gente pensou nessa ideia, a gente já estava muito empolgada, mas à medida que a gente foi convidando essas mulheres e conversando com elas e realizando essas entrevistas, a gente foi vendo como tem sido incrível, sabe? Essa troca, essa conversa, esse aprendizado e escutar essas 8 mulheres que a gente está escutando. Então, o Papo de Palhaça é um projeto de pesquisa de memória e ele tem como propósito registrar conversas acerca do contexto do cenário atual e da história da palhaçaria feminina na Bahia e no Brasil. Então, em alguns episódios a gente traz o recorte para a Bahia, outros traz no Brasil. E também a mulher no circo. A gente abre também para essa conversa sobre a mulher do circo, porque
Não tem como a gente falar de palhaçaria feminina no Brasil sem falar da figura feminina no circo, né? Da mulher no circo. Até porque as poucas palhaças mulheres em circo itinerante também são ou eram artistas em outros números circenses, né? Faziam outras virtuosas. Então, assim, a gente pensou em chamar pessoas daqui do interior da Bahia e de fora da Bahia para falar sobre temas diferentes. Então, o nosso primeiro episódio foi com Verônica Tamaoki, que é uma mulher incrível, assim, mulher maravilha da história do circo brasileiro, uma das fundadoras da Escola Piccolino, do Circo Piccolino aqui de Salvador. Mas ela é de São Paulo, mora em São Paulo, e é uma das coordenadoras e fundadoras do Centro de Memória do Circo, que é um espaço em São Paulo importantíssimo que se dedica à memória do circo brasileiro. Então, ela fala sobre dá uma perspectiva histórica, faz um panorama sobre a figura feminina, mulher no circo brasileiro. A segunda, vou ver se eu sei falar a ordem certinha, mas eu acho que é isso. A segunda é Carol Guedes, que é daqui de Salvador, que é uma mulher palhaça e artista circense. Ela integra a Fulana Cia de Circo e é palhaça do Circo Piccolino. E ela ela fala com a gente sobre a palhaça no picadeiro, né? Que é diferente da palhaça na rua, que é o próximo tema. O próximo tema é com Wanda, que é a palhaça na rua, a mulher na rua. Wanda Cortez é daqui de Salvador também, já viajou, assim, o Brasil, vários estados do Brasil, foi pra Argentina, assim, ela é artista de rua dessas viajantes, que ela vai onde o público está. E esses 3 primeiros episódios já estão no ar. Então, se vocês procurarem no Spotify Papo de Palhaça, vocês vão achar já esses 3 primeiros episódios. Aí, agora, sexta-feira, a gente tem mais um com Dona Neide, que é uma senhora artista circense já aposentada, que ela vai falar sobre a palhaça no circo itinerante e contar a vida dela. Então, esse episódio é uma grande conversa de Dona Neide falando da vida dela com a gente. Inclusive, vou dar um spoiler aqui para vocês. Tem um momento no episódio que ela descreve um número, uma cena de circo-teatro que ela fez com o esposo dela inteiro. Essa cena não tem dramaturgia escrita da cena, mas ela descreve a cena inteira, fala por fala. Então, é uma pérola. É uma conversa linda que eu chorei, que eu ri, é uma coisa. Depois a gente vai falar ainda com Cibele Mateus, que é uma artista do interior de São Paulo, e ela vai falar com a gente sobre comicidade feminina negra. Ela faz um trabalho interessantíssimo, ela é o Mateus, do Cavalo Marinho, e ela faz um trabalho interessantíssimo em relação ao Cavalo Marinho, a comicidade negra brasileira. Então, ela fala sobre essa perspectiva, também essa perspectiva de raça, quando a gente está falando de comicidade feminina aqui no Brasil. Aí a gente vai falar eu não quero esquecer ninguém. Tem Carla Conká, das Marias da Graça, do Rio de Janeiro. As Marias da Graça é o primeiro grupo formalmente, né, assumido de palhaçaria feminina no Brasil. E elas realizam o primeiro festival de palhaçaria feminina aqui também no Brasil. Então, a Carla vai contar pra gente sobre essa trajetória do grupo e do festival, e o tema dela é redes e festivais de palhaçaria feminina. Aí a gente tem Paula Alice, daqui de Salvador, que vai falar sobre comicidade de gênero. E Paula Alice é palhaça de formação, mas segundo ela, não é palhaça, não atua como palhaça, mas assim, quem conhece o trabalho dela, a comicidade tá ali o tempo todo, né? E tem muito da poesia, da palhaçaria no trabalho dela. É dramaturga, é diretora e atriz, dançarina, enfim. O penúltimo episódio, com a nossa última convidada, é com Felícia de Castro. E é sobre prazer e sexualidade em cena. É uma conversa potentíssima, maravilhosa, que deu vontade de durar, assim, 3 horas. Mas a gente tinha que cortar, porque o podcast tem limite. E o último é uma conversa entre nós do Nariz, entre as 3 palhaças que ficaram fazendo essas entrevistas, que é a Luísa, a Larissa e eu, sobre fazendo uma retrospectiva, né, do que foi falado, pensamentos que surgiram, assim. Então são 9 episódios, toda segunda e sexta, até comecinho de abril, já tem 3 no ar. Procure no Spotify, Papo de Palhaça, porque tá beleza. E vai ficar aí registrado para qualquer pessoa com internet ter acesso.
Vocês pensam em transformar isso em algum outro material a partir disso? Tem alguma Então, ideia? a gente tá, assim, tá com arquivo, né? Tanto do áudio, que é o que a gente usa pro podcast, quanto de vídeo, para a gente pensar em usos futuros. A gente tem vontade de ter uma segunda temporada também. Porque a gente tem É, vontade de conversar com outras mulheres e temas também que surgiram pra gente a partir dessas entrevistas que a gente tem vontade de ter um desdobramento. Então, assim, estamos aí, quem quiser financiar, porque a gente quer fazer uma fica a segunda dica. temporada. Fica a dica, Fundação Cultural, porque a gente quer fazer sim uma segunda temporada, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar. Tem uma coisa muito linda na palhaçaria, que é a vivência individual, né? Assim, tem as pessoas que vieram da vivência tradicional do circo, né? Da lona, da itinerância, e construíram, né, um caminho, uma história, uma trajetória em cima disso. Tem, de alguma maneira, nós que fomos buscar essa linguagem, esse conhecimento, essa prática circense, né? E de como é íntegro assim o que cada uma de nós tem feito, né? Você falou de vários nomes aí, uma que é mais para dramaturgia, a outra que vai trabalhar com mais itinerância, né? Isso. E é muito lindo ver como somos, e ao longo do tempo muitas mulheres foram referência, né? Em muitas formas de fazer teatro, de circo, dentro dessa comicidade e que não apareceram, né? E que não surgiram, e que seus nomes não ficaram registrados na história. Então, essa memória, esse resgate é algo fundamental, porque muitas delas estão muito tão vivas, estão próximas, né? Estão produzindo. E você falou Isso. de uma que já não atua, que é aposentada, né? Mas assim, ela existe, né? Exato. A Ela é história. história viva. Exatamente. E sem dúvida, eu tô aqui arrepiada porque é um projeto necessário, né? E assim, que tenham muitas edições, não só duas, três, mas que vire livro, que vire filme, que vire documentário, Que assim porque seja. é muita, muita coisa, né? A gente que está começando, uns 15 anos de estrada por aí, uns 20 anos de estrada, né? A gente está chegando agora, tem muito que aprender. Com certeza! Nossa, essas conversas eu não participei de todas, mas eu participei da maioria delas, ou como entrevistada, ou como ouvinte apenas, nossa, e mexeram muito comigo. Eu não imaginava que fosse mexer tanto assim. Nas conversas, eu me emocionava, eu ria, eu tinha vontade de levantar da cadeira, assim, de empolgada. E as mulheres também se emocionavam, e se emocionavam com. Tem uma coisa muito bonita que a gente fez um texto de apresentação para cada uma. E aí, na maioria dos episódios, depois que a gente lê o texto, contando, tipo, uma mini bio, assim, de cada uma, elas se emocionaram. Porque escutaram a história. Acho que cortou um pouquinho. Voltei? Voltou. Pronto. Voltou. Eu tava falando que... Pra mim, voltou. Eu tava falando que a gente falava a história, assim, dava uma mini bio dela. Carinhosa, que era uma forma de, tipo, a gente não tá podendo, né, se encontrar ao vivo pessoalmente pra conversar. Então, a forma de falar, ai, dar um abraço, já... Elas se emocionavam em escutar a gente falando da história delas mesmas, assim. Então, isso foi muito bonito. E é justamente isso que você está falando, né? São mulheres que são história viva da palhaçaria feminina. E essa foi uma preocupação nossa, porque todo episódio termina com elas dando alguma referência de outras mulheres, para quem está escutando perguntar. Maravilha, gente. Gente, Spotify, papo de palhaça. Não perde esse negócio, não. Vai lá, vê lá o que que tem, porque é só a pontinha de um grande mundo maravilhoso que vale muito a pena conhecer, muito a pena. No finalzinho, aí, vou te pedir também umas referências, tá? Deixar para o final, que aí a galera que está chegando também, está aproveitando esse papo, fica mais um pouquinho até o final, que a gente vai abrir as perguntas daqui a pouco. E aí, quem quiser saber mais referências, Laí vai poder também dar uns nomes legais para a gente. Pode Lai, deixar. eu queria saber sobre os espetáculos de vocês, né? Essa questão da dramaturgia.
porque é uma dramaturgia que é mais construída para a rua, né? Primeiramente para a rua. Uhum, Mas a gente sabe que a nossa atuação ela vai para onde o público está, né? isso. Os artistas vão aonde o público está. Então, como é que, o que que vocês preferem, né? Assim, palco, rua ou audiovisual? Ó, Hoje audiovisual não eu já tem digo rua, que né? não. Já digo que não é, tá, entendeu? Pode ser de muita gente, mas não é nossa, porque especialmente esse formato assim de pandemia, cada um na sua casa. A gente fez algumas participações em alguns projetos e tal, mas assim, não é muito a nossa. A gente gosta do olho no olho, do abraço das crianças no final do espetáculo, sabe? Da bagunça, a gente gosta disso. Temos experiências maravilhosas com palco. A gente tem um projeto de cabarés, que são para público adulto e são para teatro, são para espaço fechado. A gente já fez até teatro aberto e tal, mas são pensados para espaço fechado e para maiores de 18 anos. Então tem palhaçaria para adulto, é bom deixar isso bem claro. Tem palhaçaria de qualidade, muito interessante para adulto ver. Também. Então, a gente gosta e a gente adora fazer esses cabarés. Ama, assim. Mas eu sinto, eu arriscando assim, falando eu, Laili, pessoalmente, que se o grupo falasse assim, Nariz de Cogumelo, decida, vão pra rua ou vão pro palco, a gente ia escolher a rua. Porque a gente ama. Assim, de verdade, todas as aventuras que a gente teve, de bêbado na praça, de jegue invadindo o meio do espetáculo. Tem, não, jegue eu não sei, Sempre mas tem. um bêbado sempre Não, tem. bêbado sempre tem, né? Um Sempre tem. cachorro, um cachorro entrando. Cachorro. Cachorro já roubou material de cena nossa, saiu comendo. Mas a gente já teve, tem até uma fotografia maravilhosa de um jegue no meio de um espetáculo nosso. Então, das Gente, aventuras maravilhoso. todas, de olhar claramente, sabe, sob a luz do sol, as pessoas que estão ali nos assistindo, daquela borboleta que dá no estômago de formar uma roda do nada e ver as pessoas aos poucos chegando e transformando aquele espaço público. O que era uma praça com as pessoas circulando, de repente se transforma num grande picadeiro, num grande teatro, como, enfim, vocês preferem me chamar. Então, essa emoção toda, sabe? Não saber se vai chover e sair correndo com material e tal, a gente realmente gosta. A gente sente muito prazer. A maioria dos nossos projetos de circulação são para rua, a grande maioria. Se não todos, eu acho, de circulação são para rua, porque a gente gosta de ir em lugares diferentes, de ir numa pracinha que tá pouco movimentada. A gente, inclusive, a gente aqui em Salvador, a gente foi desde subúrbio ferroviário a Itapuã, Candial, Campo Grande, Pituba. A Ana Lúcia Magalhães, que é uma praça super bombada da Pituba. Quando a gente começou a apresentar lá, não tinha absolutamente nada. Tinha mato, não tinha nem jardinagem direitinho, só tinha mato e não tinha um restaurante, uma lanchonete em volta. E a gente teve um processo muito bonito lá, porque a gente sacou que era uma praça cheia de prédio, provavelmente cheia de criança em volta. E a gente começou a ir fazer barulho, os músicos fazem toda a diferença, a fazer barulho, as pessoas começaram a descer dos seus prédios. No domingo seguinte vinha mais gente, no domingo seguinte vinha mais gente, daqui a pouco apareceu um pula-pula, daqui a pouco Uou! apareceu uma cama elástica, um carrinho de picolé e a praça foi movimentando assim. Então a gente tem uma história muito bonita com a rua, esperamos que a pandemia dê uma trégua, acabe logo, porque a gente está doida para voltar. Uma saudade Pessoas, enorme. fiquem em Por casa, favor. evitem aglomerações, espera para se aglomerar para ver o nariz de cogumelo. Quando a pandemia passar, vai tomar a sua vacina, entendeu? A gente vai conseguir. Agora Vamos. tem que ajudar, o pessoal Exatamente, a tem que gente ajudar. vai conseguir. A gente vai conseguir, mas tem que ajudar, né? Não adianta aumentar leito, não adianta fazer hospital de campanha, se, né? Se continua se aglomerando, sem máscara, enfim. Tá todo mundo cansado, mas Tem essa coisa do audiovisual, né? Que assim, pegou a gente de certa forma de surpresa, né?
A gente, que é muito mais do palco, da rua, da prática, do contato físico, né? A nossa arte exige muito o contato físico, o contato energético, né? A É, palhaçaria é uma troca 100%, né? é, E aí, de é. repente, a gente está atrás de uma câmera e, assim, é muito difícil você conseguir executar um número, né? Eu te digo porque no próximo mês eu vou fazer uma contação de histórias de palhaça live. E Que maravilha! eu tô desesperada, porque assim, né? Cadê as pessoas para interagir? Cadê a energia? Cadê o erro? Sabe? Quando a gente erra e a gente Isso! tem que compensar o erro e tudo isso faz com que o público veja, né? Reaja a tudo que a gente faz. E às vezes riem de coisas que a gente nem imagina que vão rir, né? E, no entanto, você tem aí uma tela, uma live, você tem que adaptar uma coisa para um enquadramento, né? Então, realmente o circo é É. da presença, né? Tem gente que se adaptou muito bem, né? E tá aí fazendo. Ano passado, Alexandre Casale fez o projeto do Jornal Palhaçal, toda semana, né? Ficou um tempo sendo semanal, chamando pessoas diferentes, tudo para participar. Larissa, que é uma das nossas integrantes, se adapta bem a esse formato. Mas, assim, eu particularmente, eu não gosto, nem como professora, sabe? De você que é professora de teatro, assim, eu fico, nossa, dar aula de teatro online é uma loucura, cadê, né? O contato. E a gente, pô, palhaço, a gente se alimenta disso, né? Como você falou, realmente é uma troca. Então, o riso, a gente se alimenta. O silêncio, a gente se alimenta disso, né? Uma piada não funcionar, a gente se alimenta disso também. Então, não ter esse Essa retorno é troca difícil. É difícil. Mas, pô, desesperadora. circo é resistência, né? E tem muito artista circense que tá aí resistindo e fazendo seus números e seus espetáculos em formato online, passando chapéu online. Então, também prestigiem, pessoal, quando você vê um artista de teatro, um artista de circo, ou alguém de música fazendo sua arte nesse formato online. Acreditem, não é fácil, é difícil, é custoso, mas assim, a resistência está desbravando outros caminhos também, né? Verdade, verdade. Você está dando uma oficina de elaboração de projetos culturais, né? Foi ontem, começou ontem e hoje, Isso, né? E aí eu fico pensando, né, o quanto que a gente precisa ser muitas coisas, né? Assim, nossos currículos estão cada vez maiores, seu currículo cada vez maior, né? Porque tem que produzir, dirigir, porque tem que dar aula, porque vai elaborar projeto. E o quanto é importante, sobretudo, para falando do universo do circo, né? Porque saber escrever um projeto que se encaixe numa lei de incentivo, que tenha, então, uma subvenção do Estado, nem todo mundo tem essa expertise, né? Tem esse conhecimento isso. para fazer com que as ideias consigam chegar num formato de projeto, né? De orçamento e parará dentro dessas leis, né? E a gente sabe que, por exemplo, essa lei Aldir Blanc salvou muita gente, ou pelo menos amenizou, né? Uhum, A dureza de muitos artistas, mas se você não souber fazer um projeto, nada acontece, você não vai adiante, né? E isso. então, o da sua piscina, qual é o foco, quais são as ferramentas que você tem trazido, como é que está sendo para você? Então, essa oficina, a elaboração de projetos culturais, é uma oficina do Nariz Cogumelo e a gente criou ela na ocasião do Grande Encontraço de Palhaça, que é um festival de palhaçaria feminina, que a gente fez uma edição, tem a segunda por aí. E depois, mais tarde eu falo. E aí a gente pensou em criar essa oficina porque a gente tem. Como a gente tem que ser várias coisas, como você falou, o Nariz Cogumelo não tem uma produtora. A gente produz nossos próprios projetos. Então a gente cria, a gente escreve literalmente os nossos projetos e a gente executa eles. A gente não tem uma produtora contratada. Então, e aí nesses anos todos, de 2006 para cá, a gente já passou em mais de 20 editais ou prêmios. E a gente conseguiu adquirir essa expertise, que é exatamente essa palavra, né? Tipo, essa manha de escrever um projeto e tal. E aí a gente pensou em fazer essa piscina para compartilhar
na época do festival, só mulheres, só para mulheres, para compartilhar com outras pessoas os caminhos, né, de uma escrita de um projeto cultural. E aí, aqui para o SESC, essa oficina não é só para mulheres, é para artistas e produtores, trabalhadores da área de cultura em geral. O foco é um pouco mais em projetos da área de artes cênicas, porque eu não tenho referência em projeto da área de artes visuais ou de audiovisual, que tem características diferenciadas para a área das artes cênicas. E a ideia é a gente trabalhar o beabá de uma escrita de um projeto cultural. Quais são os itens, o que se encaixa mais. Então, ontem, que foi o primeiro dia de oficina, a gente já começou a botar a galera para botar a mão na massa, para ter ideias e ajudando, dando feedback. A gente, desse jeito, assim, fica mais claro. Mas e aí? Qual é o seu foco? Para onde é que você quer, o que você quer fazer? Então, a ideia é ser uma oficina prática mesmo, de ajudar o pessoal a refinar, né, os seus projetos, os seus sonhos, para que eles se tornem realidade. E assim, estou torcendo para que esses projetos todos se tornem realidade mesmo. Que massa. Eu vou abrir aqui então os comentários, né, para quem está por aí ainda, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, mas já adiantando que você soltou aí sobre o encontraço de palhaça. E aí, vai rolar? O que você já pode falar sobre isso? Mulher, então. A gente. A primeira edição do Grande Contraste de Palhaça foi financiada pela Secretaria Estadual de Cultura, né? Através do Fundo de Cultura. A segunda edição também a gente foi aprovada no edital setorial de circo. Era para acontecer em março. Aí adiamos para o segundo semestre, mas ainda não sabemos. Porque, assim, a pandemia, 1 ano de pandemia, a gente não imaginou que ia estar aqui, né? Todo mundo trancado em casa. Então, não sabemos como é que vai ser a realidade, com essa chegada das novas vacinas. Quem sabe a gente acelera, né, uma imunização de uma parcela significativa da população. Não sabemos. Por enquanto, está confirmado, mas se não rolar no mês que a gente está prevendo, que é no meio do segundo semestre, a gente empurra mais um pouquinho, mas vai rolar. Então, o próximo grande projeto do Nariz de Cogumelo é um projeto muito especial pra gente, que é o Grande Contraste de Palhaça. E aí, é um festival de... Tá cortando? Tá. Pode continuar. Posso falar? Pronto. O Encontraço é um festival de 10 dias que inclui apresentações. Idealmente são apresentações de rua, de teatros, cabarés que eu mencionei. O projeto inicial também tem um cortejo cênico. A gente não sabe o que vai conseguir fazer nesse contexto que a gente está vivendo, mas enfim, a concepção desse projeto é nesse sentido. Tem atividades de formação, tem oficinas. Vai ter exposição fotográfica, fotografias de palhaças mulheres da última edição. Então vai ser um festival muito lindo. A primeira edição foi muito linda. A Cia Bufa de Teatro participou, né? A gente acabou agregando aí as temporadas. Juntamos a temporada de confabulações com a programação do festival. E aí estamos empolgados, tomara que dê tudo certo pra gente poder fazer logo, porque a gente tá morrendo de saudade. E querendo botar um monte de palhaça, né, na rua, no palco, pro pessoal ir assistir. A primeira edição foi muito linda, eu estava participando também, assisti algumas coisas e realmente é uma saúde. Eu costumo dizer que é uma saúde. As coisas que faz bem pro coração, pra alma, são uma saúde. Não. Agora, lá. Um monte de mulher junta, palhaça é forte, é muita força. É, verdade. O que você acha que tem sido... a gente sabe que ao longo do tempo, mas assim, atualmente, quais são as maiores dificuldades dentro da palhaçaria feminina? O que você acha que ainda precisa ser rompido? O que ainda impõe resistência à palhaçaria feminina? Um espaço é protagonismo. Na conversa que a gente teve no podcast com Carla Conká, ela conta do Começo das Marias da Graça, e um espaço não, um obstáculo é o protagonismo.
E ela conta do surgimento do festival, esse monte de mulher palhaça, né, que é o festival delas. Elas tiveram uma recepção muito parecida com o que a gente teve em 2018, quando a gente anunciou que a gente ia fazer um encontraço de palhaça. Porque antes a gente tinha tido 4 edições, grande encontraço de palhaço. E aí era uma grade de programação, incluindo homens e mulheres. Mas dessa vez a gente decidiu que a gente queria uma programação inteira feminina. Ponto. Era o que a gente queria. Oficina só para mulheres. E por mulheres. Os bate-papos eram por mulheres, mas para abertos ao público em geral. A única ação do festival que foi aberta para, enfim, qualquer artista de qualquer gênero, etc., foi o Picadeiro Andante, que é um cortejo cênico na rua. Aí acho que a recepção que a gente teve imediata foi: por quê? Por que vocês estão se fechando? Por que fazer oficina só para mulher? Por quê? E aí, Carla Conká, a frase que ela ouviu é: vocês estão fazendo com a gente a mesma coisa que vocês falam que a gente faz com vocês. E é muito complicado, né? A Eu acho diferença são os séculos de quantidade de opressão, é só isso. uma pequena diferença. E mesmo atualmente, se você olhar para grades de festivais de teatro, de música, de circo, de palhaçaria, olha para a programação e vê quantos artistas são homens e quantos são mulheres. Só para pensar. Isso a gente fazendo recorte de gênero. Se a gente fizer o recorte de raça, fica mais gritante ainda. Um festival para ter uma presença muito significativa de mulheres artistas, parece que tem que ter o Norte, que é um festival feminino. Então, assim, é muito difícil. Eu sinto que ainda é muito difícil para os artistas homens saírem do lugar de protagonistas, sabe? E irem para vamos dar, vamos não é nem dar a vez, porque não tem que dar a vez, é a gente que toma a nossa vez. Mas assim, vamos respeitar, né? Vamos respeitar a vez delas. Isso a gente sentiu antes, sentiu durante. Eu estou usando o festival como exemplo porque eu acho que ele é uma boa metáfora assim desses obstáculos que a gente está conversando. E a gente sentiu durante, porque nos espetáculos do festival, a grande maioria das pessoas na plateia eram mulheres. Grande maioria. E isso incluindo os colegas da gente. Os colegas artistas da gente. Os colegas palhaços da gente. Eu conto em uma mão meus colegas palhaços que foram prestigiar artistas incríveis. Daqui, incríveis de fora daqui, que nunca tinham apresentado o espetáculo solo aqui. Que a gente trouxe com o festival e a galera... Sabe? Então eu acho que ainda é uma ação desbravadora. Ainda estamos rompendo barreiras e assim, derrubando o pé, derrubando a porta com o pé. Sabe? Quase que eu falo, derrubando Lutando o pé como com a uma porta. palhaça. Lutando como uma palhaça, exatamente, que é a nossa frase, né, do festival. Então eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Hoje a gente tem mais referências femininas, o que é maravilhoso. A gente tem mais cursos ministrados por mulheres palhaças, o que é incrível e muda muito a formação de quem está chegando, né? Muda bastante. Minhas primeiras referências eram todas homens. E isso com certeza influenciou na minha formação enquanto palhaça. Hoje tá melhor o cenário, mas ainda é uma labuta. Sim. Você falando de festival, eu vou emendar a pergunta de Patrícia, que emendou a minha pergunta, que é sobre se você acha que a palhaçaria feminina é levada a sério nas artes cênicas. A leva da série é ótima. E aí é maravilhosa, Patrícia. Essa pergunta cabe muito bem com isso que você fala dentro desse contexto, né? Mas quando a gente pensa em festivais de teatro, porque festivais de teatro levam a palhaçaria feminina a sério. A gente Não. entra, a gente é Quem cênica, somos nós, né? né? Assim, Quem? A palhacinha? ai, nossa, palhacinha é algo que Não é? me bate na alma. Não é? Eu acho assim, não leva a palhaçaria a sério, com algumas exceções.
por exemplo, o Lume Teatro, não tem como você não, assim, no cenário teatral brasileiro, a gente não tem como ignorar, porque o Lume Teatro é importantíssimo, né? É uma companhia muito importante. Para muitos, gente, Mas, para muitas. para pessoas de dança, de teatro, de circo, enfim, de performance, mas em geral, palhaçaria não é levada a sério, é uma arte, eu sinto que ainda é uma arte menor. A comédia, historicamente, é uma arte menor, desde Aristóteles, que já disse isso, e na arte ocidental, né, nas artes cênicas do Ocidente, isso ficou muito claro, a comédia é sempre uma arte menor, com exceções pontuais, como comédia dell'arte, que ganhou uma importância, mas assim, são exceções pontuais. Mas a palhaçaria, mais ainda, e a palhaçaria feminina é o cocô do cavalo do bandido. Sabe assim? Tem que ser alguém, nossa, muito respeitado, provavelmente fora da palhaçaria para poder acender o holofote para essa área. Sim. Eu acho que está melhorando aqui em Salvador. A escola de teatro da UFBA foi obrigada a abrir os olhos para a palhaçaria por causa das pesquisas acadêmicas na pós-graduação, que começaram a aparecer pessoas querendo pesquisar palhaçaria na pós-graduação, na academia, levar a sério, né? Levar a sério, como a Patrícia falou, a palhaçaria, levar a palhaçaria para a academia também, objeto de pesquisa científica. Então eu sinto que a universidade se viu obrigada a considerar, mas ainda é aquela coisa engatinhada. Eu sinto que ainda tem muito espaço para ser dado e tem muita riqueza. Nossa, as pessoas que eu sei que são atrizes, trabalham com teatro e que tiveram alguma vivência enquanto palhaço, nossa, se não unanimidade, mas em sua grande maioria falaram como a palhaçaria acrescentou, agregou para sua formação artística em geral. Então eu acho que todo mundo perde se a gente não leva a palhaçaria a sério. A gente tem no estado, né, na cidade, na verdade, quer dizer, do estado, um prêmio de teatro, né? Para quem? Para quem? Prêmio para quem de teatro? E esse prêmio, para quem, ele Aham. nunca, ou quase nunca, né, inclui ali nas suas indicações palhaças ou palhaços como atores ou atrizes, né, ou espetáculos, né? A não ser que seja uma coisa realmente de grande relevância. A gente tem aí na história o Sapato do Meu Tio, por exemplo, né, que teve uma grande indicação ao período, à época. Que foi um Antes disso, fenômeno, então ignorar seria impossível, né? possível, mas também porque era um grande espetáculo, um lindo espetáculo, né? Lindo, Mas lindíssimo. acho que a gente teve o de Mágico Mar recentemente, né? Sim, verdade, verdade. Ele foi premiado. Então, mas é assim, são acontecimentos, né? São a cada, sei lá, quantos anos que a gente consegue ter um espetáculo voltado para a linguagem circense, tendo uma visibilidade dentro de um prêmio, né? O que, Exato. obviamente, não faz a gente desistir, porque a gente sabe que enfim, os espaços precisam ser conquistados e a gente vai lá e faz mesmo, Vai né? lá e faz. Mas E a gente faz, não é por isso, sabe? A gente faz porque é algo que a gente ama, que não faz bem, e porque a gente sabe que a gente faz bem para as pessoas, assim. É um ofício muito bonito, o ofício de ser palhaça. Muito bonito. Eu sempre digo isso, assim, eu acho. Ai, que saudade! Eu acho ai, que assim, saudade! né? Eu acho um privilégio trabalhar com alegria, com a felicidade. Tipo, a alegria e a felicidade sabe assim, é o meio e a finalidade do nosso trabalho. E isso é um privilégio, gente. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, assim. A gente sentir que a gente toca realmente as pessoas. A gente faz isso com tanta verdade. Várias emoções aqui, né? A verdade é que a gente vive a palhaçaria, né? E a gente sabe que é um meio ainda tão difícil, né? E, sobretudo, quando se fala de palhaçaria feminina, essa coisa que a Patrícia pergunta, né? Se é levado a sério, a gente ainda, enquanto mulheres, tem um caminho longo para vencer, porque é essa barreira do comportamento, né? Do comportamento Sim, padrão.
né? Mulheres devem se comportar de tal maneira, mas mulheres palhaças rompem essas duas maneiras, né? E Uhum. aí a gente sabe que nem sempre a gente é levado a sério, né? E uma coisa que você falou que é real, assim. Sempre falam assim, ah, palhacinha, e isso parece sempre relacionado a uma animadora de festa, né? Isso é uma coisa que me irrita bastante, porque sempre associam a palhaçaria a algo que é infantil, sendo infantil é algo que, pela própria história do teatro e do circo, dentro dos números infantis, não é levado a sério, não é algo de um gênero maior, né? Está sempre num lugar muito do, tá distraindo ali as crianças, né? Exatamente, exatamente. E E aí você traz poderia, isso. a gente poderia ter o foco do público infantil, né? A gente pode, não é o caso, não é o caso da gente o foco ser só o público infantil. O Nariz de Cogumelo tem espetáculos para adultos, como eu mencionei, tem espetáculos que são pensados para criança, mas são para todas as idades, porque, enfim, espetáculos para família, a gente gosta mais de falar. E tem espetáculos que são que a gente não pensa numa idade específica, até porque quando a gente leva para a rua, a gente tá acessando pessoas de diferentes idades, né? Então, mas a gente Uhum. poderia pensar em ser um grupo de palhaçaria para o público infantil. E não é por isso que é uma arte menor, né? Então, tem dois problemas. Um em achar que associar uma coisa a outra automaticamente, quando não é verdade, até porque a palhaçaria, por exemplo, circense brasileira, a palhaçaria tradicional do circo brasileiro, se você avaliar os números das entradas, essa dramaturgia é muito adulta. É muito adulta, tem várias piadas adultas, né? Então, Sim. quando que surgiu, né? Provavelmente quando o palhaço foi pra TV, e aí começou a se associar muito essa coisa de palhaçaria ser algo pro público Animador de plateia, infantil, animador de criação. plateia, exatamente, e aí... Mas assim, mesmo se fosse, não é o caso de ser chamado de uma coisa, de algo menor, né? De ser considerado uma arte menor. E a gente falando, isso que você está falando do padrão, né? Da gente ter que seguir um padrão, a gente ter que, enfim, nos cuidadinhos, ficar mais, né, recacadinha, nos cuidados. Isso também é colocado pra gente em cena. E em certo ponto, há até às vezes, quando a gente está começando, quando há uma certa imaturidade da gente, nariz de cogumelo, a gente passou por isso, assim. No começo, a gente fica meio que sem saber até onde a gente ia se expor enquanto mulher, porque no começo falaram pra gente, ó, mulher vai pra rua, tem que cobrir o corpo, viu? Tem que cobrir o corpo porque você não sabe como é que vai ser recebida, tem que se proteger e tal. E se por um lado a gente vive numa sociedade violenta, de cultura do estupro, e a gente já teve situações desagradáveis na rua, nesse sentido, de escutar coisas bem pesadas, desagradáveis. Por outro, a gente está aí, como eu falei, chutando a porta. Então a gente está aí para mostrar que é o nosso corpo. E a gente está empoderada do nosso corpo. E a gente quer fazer humor, fazer rir, a gente quer explorar a comicidade a partir do nosso corpo. Mas é um ponto. Eu tô vendo uma palavra solta aqui, eu não sei o que veio antes, mas eu vou pegar esse gancho dessa palavra solta que é privilegiada, mas assim, não esquecer de falar que é de um lugar de uma pessoa. Eu estou falando de um lugar de uma mulher branca, num privilégio de que se uma mulher ensina, uma mulher fazendo comicidade, já historicamente, já relacionam muito a uma figura hipersexualizada, objetificada, a mulher negra em cena é mais ainda. Então, e isso a Uhum. conversa com Cibele Matheus que a gente teve no podcast foi muito forte. Felícia de Castro também mencionou isso, né? Se o corpo da mulher, em geral, é um território colonizado, o corpo da mulher negra é ainda mais violentado, né? Então, Uhum. desbravar isso é muito forte e necessário. Necessário. Verdade. Bom, isso alimenta um pouco mais a minha coragem, meu espírito de luta, porque Bona está adormecida, está querendo se sair um pouquinho Ai, e eu tem. amo Bona, gente. É,
Bona vai inventar aí alguma coisa para contar essa Mona, história aí, amo, mas amo, eu acho que amo. esse nosso papo já me dá um ânimo, já me dá uma vontade de trazê-la de volta o quanto antes, porque é um jeito também que a gente escolhe para lutar, né? É um jeito também que a gente escolhe para se fazer presente. Exatamente. Amiga, eu estou muito feliz pela nossa conversa, muito feliz de te reencontrar, mesmo que nessa condição virtual, mas ainda bem que nessa condição virtual, porque é a condição que a gente tem hoje, né? Eu quero agradecer muito ao SESC por esse projeto, que é o SESC Virtualidades, porque tem me dado a oportunidade, enquanto mediadora, de trazer um papo com mulheres que eu realmente admiro, acredito e que impulsionam vontades. Muito obrigada por você ter aceitado esse papo com a gente, né? Por ter alimentado um pouco nossos ânimos, nossa tarde. Dizer que a gente tem nessa quinta-feira ainda essa programação que é o espetáculo Esfera com a Pauline Zoe, que vale a pena assistir, tá lá no YouTube do Sesc, vai estrear no YouTube Sesc Bahia Oficial, 19 horas nessa quinta-feira, e que a maneira que a gente tem realmente de incentivar os artistas todos, mas sobretudo os artistas populares, os artistas circenses, as artistas circenses, indo lá privilegiar os seus trabalhos, né? Nesse momento em que a Com gente tem certeza. acesso a esses trabalhos de forma virtual, e assim que a gente puder, a gente voltar ao teatro e a gente voltar a rua, né? E aproveitar tudo que é a rua, né? Enquanto diversão, enquanto encontro. Isso vai demorar um pouquinho, mas a gente tem fé que isso vai acontecer. E eu queria então que você me desse aí suas palavras finais dessa nossa live maravilhosa e indicasse também o nome de outras mulheres que a gente pode buscar, procurar, conhecer. Ó, Dia, eu queria, nossa, agradecer demais. Foi muito gostosa essa conversa, assim. Como eu falei no comecinho, eu nem gosto de falar. É um assunto que me move, sabe? Que me mobiliza, assim. Gosto muito de falar sobre palhaçaria feminina, porque com os anos eu fui vendo como é importante olhar para isso, né? Olhar para essa questão, porque é uma questão mesmo. Então, muito, muito obrigada. Esse projeto é lindo, a programação está incrível, um monte de mulher maravilhosa participando. Então, muito, muito obrigada e que bom que é com você, que eu tanto admiro e, como eu disse, que é a pessoa que me chamou pro o lado vermelho da força. É a pessoa que me chamou. Bom, então referências, né? Eu vou dar aqui duas referências locais e uma nacional. Todas as três foram entrevistadas pelo Papo de Palhaça, mas isso não foi planejado, não foi para fazer um merchan, não, apesar de servir como merchan. Uma referência daqui é Wanda Cortez, que é uma artista de palhaça, artista de rua. Ela trabalha com bolhas de sabão e ela tá nessa pandemia, escolhi falar dela porque nessa pandemia ela tem tido vários projetos e o Cabaré Fora da Casinha, o espetáculo dela solo, ela faz números online, então é uma pessoa que tá na correria, como eu falei, na resistência, sobrevivendo de sua arte online. Então, assim, eu admiro muito isso. Então, procurem ela, Arca de Vandé, o arroba dela, procurem ela passa chapéu online, procurem, porque sempre tem coisa assim, divulgando. A outra pessoa é Felícia de Castro, que é uma maravilhosa, eu brinco assim, que é uma deusa, uma bruxa, uma feiticeira, porque ela é uma pessoa que admiro muito enquanto artista, enquanto pesquisadora, enquanto professora. E ela tá com uma série de vivências, tá com aulas regulares e vivências online, são os projetos que ela já fazia presencialmente ou que surgiram agora na pandemia. Nesse espaço virtual, inclusive eu tô inscrita na próxima vivência, tô doida para saber como é que vai ser. Então procure saber dessa mulher que é incrível e quando ela fizer curso presencial, vão lá participar, gente, que essa mulher é de força, força na terra. E a outra referência são as Marias da Graça, que é um grupo de palhaçaria brasileira importantíssimo, que desbravou, né, o cenário da palhaçaria feminina aqui no Brasil. E estão com oficina
Tem uma oficina que vai rolar em abril, que eu não sei se tem vaga ainda, mas que é sobre... Você vai gostar, é sobre dramaturgia de palhaçaria e gênero. Discutir gênero na dramaturgia de palhaçaria brasileira. E então, com outros projetos lindos, tem uma agora com mulheres em situação de violência, vítimas de violência. Então, é um grupo bem legal de acompanhar. E a Cia Bufa de Ótimo! Teatro! E a Cia Bufa de Teatro! Que é uma companhia incrível, maravilhosa. A Joyce é uma diretora maravilhosa. Ainda quero fazer alguma coisa com ela, porque eu admiro muito vejo tudo que ela faz. E eu ia dizer, e o Nariz de Cogumelo? Vai lá no Instagram do Nariz de Cogumelo, @Nariz de Cogumelo, e conhece lá os projetos das meninas que são maravilhosas. Obrigada, minha flor. A gente se encontra assim que der. Assim E que vamos der. amarrar aí os nossos narizes nas Exatamente. próximas vivências aí. Um beijo, se cuida. Um Beijo para os beijo. meninos. Eu dou. Obrigada, pessoal, quem tá até aqui assistindo. Que legal. Até a próxima. Próxima terça-feira a gente tem Dó de Leal. E na última terça-feira do mês a gente vai ter Onissagé, Fernanda Onissagé. Então, temos mais 2 edições aí do Virtualidades com esse bate-papo com mulheres nas artes cênicas. Beijo. A gente se encontra. Beijo, tchau. Tchau.